Muito bom dia para vocês da nossa TV Norte do Amazonas, onde nós estamos todos os sábados, agora às 7h30 da manhã. E sempre falando direto do Churrasco da Vila, que fica na rua Fortaleza 569, que tem o seu delivery para o almoço e jantar, 98530-6635. O Churrasco da Vila é no centro da cidade, você não precisa de fazer grandes deslocamentos, você não precisa estar preocupado com o trânsito e com as distâncias, porque você está aqui na Vila Municipal, é tudo muito pertinho, é uma casa antiga, já de 1800 e pouco, e você tem ainda um estacionamento perfeito, no meio das árvores, um bosque fantástico. Então, venha para o Churrasco da Vila, venha saborear essa costela feita no fogo de chão, que é maravilhosa. Também o cupim, que é muito bom, mas se você não quer o cupim nem a costela, você ainda tem as outras opções, que é o contrafilé, a picanha, enfim, várias carnes. O desfile das carnes passam por aqui, mas o que eu recomendo e super recomendo é a costela de chão. E tem também aqui, olha, legumes na parrilha. Cara, legumes assados de brasa, coisa que eu não tinha comido e é muito gostoso, muito saboroso. Hoje, com a honra e o prazer de estar mais uma vez com o Dr. Gerson Mourão, ginecologista, mastologista, presidente da Fundação SECOM e membro da Academia Brasileira de Mastologia. E nosso assunto hoje vai ser um pouco de tudo. Doutor, muito obrigado por estar conosco. Hoje de São Pedro mandando essa chuvinha maravilhosa aí que nós estamos precisando mesmo, mas não mande muito não, São Pedro, porque senão vai atrapalhar a onda. Doutor, primeiro é o seguinte, eu queria abrir falando das questões hormonais. O homem, ele não tem necessidade de fazer isso, porque a mulher a gente sabe que sim. E como é que está como é que está se tratando isso? Como é que a mulherada está vendo? Tem procura? A demanda é grande? As pessoas estão se cuidando nesse sentido? Não, as pessoas estão se cuidando. Nós sabemos assim que um homem, bem diferente da mulher, que a mulher ela entra na menopausa rapidamente aos 50 anos e os hormônios delas caem rapidamente. E aí é nesse período que você tem que repor a questão hormonal dela. O homem, normalmente, é depois dos 60 que ele começa a ter uma queda muito lenta. E aí ele precisa procurar o urologista para fazer a reposição dele. Também o homem faz a sua reposição. Olha só, isso aí, assim como eu, quantas pessoas não estão sabendo disso? Então, gente. Antes, isso era uma coisa que ninguém falava em relação ao homem, né? Pode reparar, a gente falava mais da mulher, que a mulher precisava fazer a reposição hormonal, mas o homem as pessoas quase não tocavam. Hoje faz parte da nossa vida a questão hormonal. Inclusive vou falar até uma coisa que eu vim ouvir aqui de vocês, porque eu não sabia que existia, que também é o câncer de mama no homem. Sim, exatamente. É uma coisa rara o câncer de mama em homem, ele representa apenas 1%, mas tem uma curiosidade sobre o câncer de mama em homem, que quando você tem alguém na sua família com câncer de mama em homem, esta família passa a ter risco que precisa ser mapeada. Existe uma coisa hoje que nós chamamos de mapeamento genético. Os sintomas são os mesmos? São os mesmos sintomas de uma mulher. Normalmente é um nódulo, que ele é indolor, que ele cresce lentamente, só que como a mulher, a mama dela é espalhada, esse nódulo pode aparecer em qualquer ponto, inclusive atrás do mamilo dela. Já nós, os homens, nós só temos mama onde? Atrás do mamilo. E é ali que vai aparecer o nódulo. Então, recomenda-se que o homem também faça o seu autoexame. Procure, sim, é diferente. A mulher, acima dos 40, ela tem que estar alerta. E o homem é acima de 60. O câncer no homem aparece depois de 60. Olha aí, meu. Tem uma coisa que é bom não confundir
que o homem, depois dos 60, ele tende a criar a mama. Mama mesmo, uma mama feminina, que a gente chama de ginecomastia. Não é gordura isso não, doutor? Não, pode ser a lipomastia, ou seja, a gordura que o homem cria na mama, mas pode ser o tecido mamário que se desenvolve no homem. Porque como o hormônio masculino dele diminui e o hormônio feminino permanece estável, ele começa a desenvolver a mama mesmo. Tá vendo, gente? Esse é o tipo de profissional que me questionaram aí já várias vezes, por que ele vem tanto no programa. Porque tem a informação. Aonde que eu fui saber, que eu iria descobrir que o homem poderia ter um câncer de mama? Nunca, se eu não tivesse conversado com ele, com os outros médicos que sempre passam por aqui. Doutor, então, lembro para vocês que o doutor Gerson Mourão tem o seu Instagram através do 99981-8994. Aliás, muito bem bombado o seu Instagram. Eu tenho acompanhado lá e tenho visto. Bom, agora, também tem um assunto que eu acho que agora a gente vai ter muito o que falar, que são os miomas. Como é que está essa situação, doutor, dos miomas? Né? Primeiro nós precisamos entender uma coisa... Vamos mostrar o ciclo todinho, né? Como que se pega, como é que se detecta, o que se fazer, qual é a medicação... Gostei, entendi. É assim, o que é o mioma primeiro? Vamos entender o que é o mioma. Isso. O mioma, ele nasce da musculatura do músculo, que se chama miométrio, por isso que a gente chama de mioma. Ele nasce da musculatura do útero, e vem ali que ele nasce. E normalmente ele tende a aparecer depois dos 16, 20 anos de idade. Praticamente, na fase reprodutiva que a gente chama da mulher, de cada 10 mulheres, pelo menos 3 ou 4 têm mioma. Entendeu? Então o mioma é uma coisa constante na vida de uma mulher, assim como o fibroadenoma, também um tipo de mioma, ou seja, um tumor benigno na mama dela também é frequente. Quais são os malefícios que o mioma pode causar para a mulher? Primeira coisa, a maioria dos miomas não causa nenhum malefício, né? Eles surgem, eles ficam ali sem causar nenhum sintoma na mulher. Ela só descobre quando ela vai fazer um ultrassom e que o médico diz, olha, você está com mioma aqui. E o médico que vai atender essa pessoa, ele tem que saber interpretar isso para ela, né? Primeira coisa, ela tem que entender que os miomas não causam câncer, portanto não existe. Era o que eu ia te questionar. Por isso que hoje você não pode indicar uma retirada de útero sobre a ideia de que o mioma vira câncer. Ele não vira câncer. Em hipótese alguma? Não, em hipótese nenhuma. O que acontece é que o útero em si, ele pode gerar um tipo de um mioma cancerígeno, que a gente chama de sarcoma, que não se origina desse mioma. E o mioma na mulher chega a impedir a gravidez? Isso é interessante também, Edson, porque a maioria dos miomas, eles crescem na parede e a maioria eles tendem a ficar fora da parede. Uma porção muito pequena desses miomas, eles tendem a entrar para dentro da cavidade. E ali, quando ele entra para dentro da cavidade, o que acontece? Ele faz duas coisas. Primeiro, sangramento. Aí você pode dizer que o sangramento é do mioma, porque a imensa maioria dos miomas não causa sangramento. Então, neste caso, o mioma dentro da cavidade, ele pode causar sangramento na mulher. Essa é uma questão. Segunda coisa, o mioma dentro da cavidade, ele vai se comportar como se fosse um DIU. Aí a mulher não engravida. E aí o que é que você faz? É o que nós temos feito. Você entra com equipamento pela vagina dela, chamada histeroscopia, e esse aparelho vai lá, identifica o mioma, você retira, essa pessoa engravida 60 dias depois. Que maravilha, né, gente? Tá vendo? Ó, você que tem dificuldade para engravidar, está em dúvida, está procurando saber o porquê, procura fazer um exame, vá com um ginecologista, para que ele possa pedir uns exames para vocês. Quem sabe o seu problema pode ser esse? Porque tem tanta gente querendo ser mãe
E tem tanto pai querendo ser pai que a gente fica às vezes até pensando, pô, como que a gente pode ajudar? Sem dúvida. Edson, agora uma coisa interessante que é bom ser dito aqui é o seguinte, que a maioria dos miomas não causa infertilidade da mulher. Aquele que atrapalha uma gestação é apenas aquele que fica dentro do útero dela. O que mais leva uma pessoa a ficar infértil são as relações sexuais desprotegida e que ela termina pegando uma DST que destrói a trompa dela. Essa é a maioria das vezes que acontece de a mulher não engravidar. Por isso, ela precisa fazer um exame chamado, é um nome feio, tá? Chamado histerosalpingografia. Ah, tu já sabe, pronto, é esse exame. Pois é. Agora, é um exame que incomoda, viu? O exame é dolorido, um exame bem... Mas nem tudo está perdido. Você faz o exame, se as trompas estiverem obstruídas, você pode hoje fazer o que nós chamamos de fertilização in vitro, né? Nós inclusive colocamos aí no ar há algum tempo atrás uma recanalização tubária. E olha, foi um assunto muito questionado, muito falado e muito bem elogiado. Então, agora, no caso, o mioma vai interferir na gravidez. Mas do momento que a pessoa consegue engravidar com mioma, vai afetar o feto? Não. Eu quando fazia parte de obstetrícia, eu acompanhei várias pessoas com miomas que nós chamamos de subseroso, ou seja, fora da cavidade, que quanto maior o mioma, menos ele cresce na gestação. E quanto menor o mioma, mais ele tende a crescer. Então eu acompanhei inúmeras pessoas que tinham miomas e que a gestação caminhou da forma normal. Isso não passa para o feto? Não tem nada, não vai estrangular o feto, não atrapalha o crescimento do feto, nada. O que ele pode, antes de 20 semanas, às vezes ele pode precipitar, por exemplo, um abortamento, isso pode acontecer. Ou então gerar um parto prematuro, pode também acontecer. Agora, e o tratamento? Por exemplo, a pessoa está com mioma, engravidou. Esse tratamento não vai trazer problema para o feto também? Não, nenhum. A pessoa engravidou, acabou o problema. Ela segue a gestação dela, sendo acompanhada por um bom obstetra. Tem inúmeros hoje em Manaus que acompanha essa gestação até certo ponto de alto risco. Bom, vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida falando ainda desse